Meus amigos, tudo bem? Terceira parte então do vídeo sobre jejum, né? E nesse vídeo eu quero falar contigo sobre qual eram as razões pelas quais se praticava o jejum na palavra de Deus, nos textos em que ele aparece. Bom, se nós pegarmos então e fizermos um compilado de todos os textos em que a palavra jejum aparece, na minha visão, são 7 coisas que motivavam as pessoas na Bíblia a praticarem o jejum. A primeira, a gente já falou, é buscar, ouvir mais de Deus, ou buscar a presença de Deus de maneira mais profunda, Você pode ler isso lá em Mateus 9, quando Jesus disse: quando eu for, meus discípulos vão jejuar, Agora não faz sentido porque eu estou aqui, mas quando eu for, eles vão me buscar através do jejum, A gente também pode ver os apóstolos jejuando lá em Atos 13:2, também o texto de Lucas 2:37, uma mulher lá de 84 anos que não deixava o templo, mas adorava a noite e dia com jejuns e oração. E uma coisa importante que a Bíblia diz também, em Mateus 17:21, Jesus explicou que tem algumas batalhas espirituais que a gente só vence quando nós temos uma prática de jejum em nossas vidas, Então o jejum serve para nós buscarmos a presença de Deus, o favor de Deus, ouvir mais a Deus, Também a Bíblia mostra em vários momentos quando as pessoas queriam se humilhar diante de Deus para pedir perdão, praticar o arrependimento, Eles praticavam o jejum. Se você quiser, você pode olhar em Esdras 8:21, no Salmo 69 também, versículo 10 e 11. Você pode ver essa questão do arrependimento, as pessoas pedindo perdão, por exemplo, em 1 Samuel 7:6, em Joel 2:12, em Daniel 9:3, por exemplo. Então já foram 3 razões, A quarta razão é você se preparar para uma missão espiritual. Então, a gente pode ver textos, por exemplo, Jesus, como eu citei, Jesus lá em Mateus 4, em Lucas 4 também fala sobre isso, que ele estava ali se preparando então para o seu ministério terreno e ele passou ali 40 dias em jejum, como se fosse uma preparação para uma missão. A gente pode ler também lá no livro de Esther, que eles estavam então jejuando por aquela missão que Esther tinha, de estar com o rei e tal. Então você pode ler isso em Esther 4:16, por exemplo, uma preparação, um jejum como uma preparação para uma missão espiritual dada por Deus. Também a gente pode ver na Bíblia que as pessoas clamavam como povo fazendo jejum. Então quando havia um motivo coletivo, as pessoas se uniam em jejum para orar e pedir por algum motivo coletivo, buscavam como povo alguma coisa através do jejum. Esdras 8:23 mostra isso, 2 Crônicas 20, verso 3, Juízes 20:26, por exemplo, entre outros. A sexta razão que eu encontro é quando as pessoas queriam clamar a Deus em favor de alguém, de outra pessoa, praticavam assim o jejum. Você pode ver, por exemplo, Davi jejuando por aquela criança, que estava no ventre lá de Batseba, 2 Samuel 12:16, e outros textos, por exemplo, Neemias 1:4, Esther 4:16 também, como a gente já falou, Atos 13:3, entre outros. E por fim, era comum que as pessoas jejuassem quando estavam de luto, estavam chorando a morte de alguém. Eu acredito que o jejum era uma busca pelo consolo de Deus, pelo favor de Deus naquele momento de dificuldade, de tristeza. Então você pode ler isso em 1 Crônica 10:12 e também 2 Samuel 1:12. Então, em resumo, as motivações das pessoas eram buscar a presença de Deus, tentar ouvir Ele melhor, se humilhar diante de Deus, de alguma forma, buscar o arrependimento, pedir perdão a Deus, se praticava o jejum, se preparar para uma missão espiritual, você clamar a Deus como um povo, geralmente era um jejum coletivo, algo feito por um motivo coletivo. Também quando se clamava em favor de alguém, pedindo uma ajuda, um livramento ou uma graça para alguém, se jejuava. E por fim, lamentando a morte de alguém, o luto,
era acompanhado muitas vezes pelo jejum, acredito que para buscar o consolo e a graça de Deus no momento de dificuldade. Então, que Jesus te abençoe, que você possa ter bons momentos de jejum, que breve a gente possa se ver, próximo vídeo aí. Logo em seguida, agora, depois do final, tem aí algumas outras opções de vídeos, se você quiser saber mais sobre outros assuntos que nós já tratamos aqui. Um grande abraço, que Jesus te abençoe.